Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um seminário do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, o IPES, da Universidade Católica de Santos. Hoje temos a grata satisfação de receber, para o último seminário desse ano de 2021, a professora Angélica Fernandes Gavendo, com um seminário cujo título será Eu e Outro, Tolerância, Inclusão e Diversidade. Umas breves palavras para relatar a experiência e a vivência profissional da professora Angélica. Graduada em Letras e Psicologia, pós-graduada lato sensu em Psicopedagogia pela Universidade Católica de Santos, especialista em perdas e lutos pelo Instituto Quatro Estações de São Paulo e mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Membro da Associação Brasileira de Design Análise. Psicoterapeuta na abordagem fenomenológica existencial, Santos e São Paulo. Professora da Universidade Católica de Santos, onde leciona a disciplina Fundamentos da Psicoterapia Fenomenológica Existencial no curso de Psicologia, supervisora de estágio em clínica e orientadora de trabalhos de conclusão de curso. Professora Angélica, seja muito bem-vinda aos nossos seminários do IPES. Tenho certeza de que todos apreciarão bastante a sua fala, as suas colocações e, no final do seminário, para responder algumas perguntas, alguns questionamentos dos nossos participantes. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou professora do curso de Psicologia, meu nome é Angélica Gavendo e espero que tenhamos uma noite bastante proveitosa. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite. É um prazer poder contribuir com um evento que discutirá questões tão importantes e presentes no nosso dia a dia. Sou psicoterapeuta. No meu dia a dia, sou espectadora de muitas histórias de vida, onde esses temas se apresentam em diferentes caminhadas. Cada pessoa, a seu modo, tece e retece a teia de sua vida de maneira singular. Portanto, a tolerância, a inclusão e a diversidade se mostram frequentemente na relação entre as pessoas. Posso dizer que a temática da nossa conversa hoje me é familiar. No consultório, me empenho à procura, junto com o paciente, de compreender sua história. Esse contato com a vivência concreta de algumas pessoas com as quais compartilhei essa procura me mostrou quão único é o caminho de cada um. Assim sendo, falaremos de um assunto bastante complexo e, por isso, percebo a necessidade de limitar a questão e esclarecer que os parâmetros dessa reflexão foram recolhidos das análises que norteiam meu caminho profissional. A design análise é uma forma de compreender o existir humano no âmbito da psicoterapia, desenvolvida por Medard Boss, psiquiatra suíço, e alicerçada no modo de pensar do filósofo alemão Martin Heidegger. Não saberia dizer se falar a partir dessa perspectiva é uma escolha, pois esse modo de pensar está tão imbricado no meu jeito de ver as coisas que já não saberia distinguir um do outro. O nosso assunto de hoje não foi escolhido por mim, mas pela professora Flávia Henriques, que não pôde estar conosco hoje. Confesso ter ficado apreensiva com a incumbência, mas logo me dei conta de que o que mais importa num evento como esse é abrir espaço para questionar o assunto proposto. Enfim,
Ao cuidar do que traria para a nossa conversa, pensei com entusiasmo que cada vez que nos reunimos para juntos olharmos uma questão, essa é convidada a vir à luz, pois mesmo que não se chegue a resposta alguma, o espaço foi aberto. Mesmo que vazio, o lugar está posto. Iniciaremos nos aproximando do que compreendo como diversidade. É o fato de sermos singulares e plurais ao mesmo tempo. Pois, enquanto condição humana, somos todos iguais, mas escrevemos uma história individual. Cada um a seu modo trilha um caminho único que será sempre diverso de outros. Portanto, somos todos diferentes. Nós, humanos, temos a vida dada em possibilidades em aberto. Heidegger vai dizer que somos um não ser, mas porque somos um não ser, somos uma possibilidade de ser, um poder de ser aberto. Isso quer dizer, cada um de nós, ao nascer, embora tenha ganhado um nome, tem a vida em aberto, e são inúmeras as possibilidades que se apresentarão para que eu trilhe um caminho individual. Nesse sentido, a pluralidade pertence ao nosso modo de ser. Porém, em nosso existir, realizaremos algumas possibilidades, cada um a seu modo. Assim sendo, as possibilidades dadas aos homens se tornarão acontecimentos singulares no existir de cada um de nós. Coexistimos sempre, somos com os outros no mundo. Nós e o mundo somos copertencentes. Nos relacionamos e interagimos com os outros em meio das coisas, arranjando e rearranjando significados e sentidos ao longo da nossa história, da nossa existência. Cito Hannah Arendt, que diz: a pluralidade diz respeito ao fato de que os homens, e não o homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Embora plurais, e nesse sentido somos iguais, somos sempre diferentes. Cada ser humano é diferente de todos que existiram, existem ou virão a existir. Cada um de nós é singular, entre iguais. A sociedade formula leis gerais, porém, é importante não desfigurar a singularidade dos indivíduos, que são sempre diversos e pensam de forma diversa, e pertencem e percebem o mundo de forma absolutamente singular. Somos diferentes porque humanos. A diversidade faz parte do nosso modo de ser no mundo, não há como negá-lo. Ainda assim, na atualidade nos surpreendemos como algumas pessoas são incapazes de escutar o outro. Acho extremamente importante um evento como esse para mostrar a relevância da escuta do outro. A diversidade, a diferença se mostra produtiva e transformadora, quando podemos escutar e ampliar nossa compreensão de mundo. Mas, para escutar, preciso suspender minhas crenças, meus valores, preconceitos e me abrir ao outro. Só que isso pede renúncia do poder, do controle. Vamos voltar à nossa tarefa de pensar a tolerância. Esse termo, tolerância, é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar.
A palavra suportar nos remete a sofrer em silêncio, se submeter. Talvez, por esse motivo, muitas pessoas escolham a intolerância. Imaginam que assim tenham poder, opinião. Porém, a tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. É uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Uma pessoa tolerante normalmente aceita opiniões ou comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio social. Tolerância fala de uma abertura, uma disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir de outras pessoas, ainda que sejam diferentes dos nossos. O tolerante respeita e aceita a diversidade. E a riqueza da vida se deve justamente aos infindáveis modos de se ser. Sermos todos diferentes é também o que mostra como todo ser humano é sempre original e único. Portanto, não é possível padronizar e eleger um único ponto de vista como verdadeiro e não aceitar outros. É uma pena que algumas pessoas, sem se aproximar da originalidade de cada pessoa, as classifiquem, apoiadas em preconceitos enraizados na nossa cultura e que muitas vezes impedem o diálogo. O fundamental é olhar para o outro sem achar que sabe dele, sem antes ter minimamente se aproximado para conhecê-lo. E para conhecer, eu preciso me aproximar de como essa pessoa sente, pensa, se relaciona no mundo, com os outros. Como é difícil respeitar, dialogar, tolerar pontos de vista diferentes. Não é fácil aceitar genuinamente a diversidade. E esta, muitas vezes, é tolerada só formalmente, com medo de julgamentos alheios. Muitas vezes a pessoa toma cuidado para não falar qualquer coisa que possa trazer problemas, mas não se abriu a compreender o outro em sua diversidade. A tolerância solicita uma aproximação de nós mesmos e o respeito ao modo de pensar do outro. Mas, como estamos distantes de nós mesmos no mundo atravessado pela internet. Cito Eliane Brum. Ela diz: conectados ao planeta inteiro, estamos desconectados do eu e também do outro. Incapazes da alteridade, o outro se tornou alguém a ser destruído, bloqueado ou mesmo deletado. Falamos muito, mas sozinhos. Escassas são as conversas. A rede tornou-se, em parte, um interminável discurso autorreferente, um delírio narcisista. E Narciso é um eu sem eu, porque para existir eu é preciso outro. Vivemos num mundo onde há tanta informação disponível, mas cada vez o tempo para me envolver com os outros parece estar mais escasso. Nos enganamos ao achar que conhecemos muito, porém, estamos carentes do vazio da ignorância que nos possibilita sabedoria. Há uma pequena história que gosto muito, que apresenta
a importância da ignorância, do não saber, de forma muito clara. Ela conta que havia um americano que se dedicava ao estudo do Zen budismo. Ele já havia pesquisado todo o material disponível sobre o assunto. Para sua formação, só faltava uma coisa: ele viver o Zen budismo na prática. Por isso, resolveu procurar um mestre que havia se tornado famoso por sua sabedoria, porque ele queria viver essa experiência na sua totalidade, ele queria dominar o conhecimento do Zen budismo. Ele vai ao encontro do mestre e se surpreende quando chega ao mosteiro, bate na porta e quem vem atender é o próprio mestre. E ele, no Japão, não sabe ainda como funcionam as coisas muito bem. E o mestre ouve o que ele tem a dizer, o que veio, e o convida para a cerimônia do chá. O americano fica extremamente orgulhoso com o convite, pois ele pensa que o mestre, ao convidá-lo para uma cerimônia tão importante, estava reconhecendo seu valor e seu conhecimento. Eu não sei se vocês sabem, mas a cerimônia do chá é uma das coisas mais importantes do Zen budismo. Quando chega a hora marcada, ele vai até o mosteiro e quando entra, o mestre já está preparando o chá. Então, porque faz parte da cerimônia essa preparação. Então, ele, aproveitando que o mestre está ali preparando o chá, ele vai contando tudo que ele já leu, as pessoas que ele conheceu, tudo que está no seu currículo. O chá fica pronto. O mestre dá a ele uma xícara, na qual começa a verter o chá. Só que justo nessa hora, um passarinho canta. E o mestre, encantado com o canto do passarinho, sem parar de verter o chá na xícara, ele continua e vai caindo todo o chá, porque a xícara já está cheia, e o americano vai ficando extremamente incomodado, porque ele ingenuamente acha que o mestre não percebeu. Então ele faz de tudo para chamar a atenção do mestre, mas até que num dado momento ele não aguenta mais, porque a mão dele está toda queimando. Ele diz: mestre, a xícara está cheia. E nessa hora, o mestre dá a ele uma resposta que eu entendo que serve para todos nós. O mestre diz: é verdade, em xícara cheia, tudo que nós colocamos cai por terra. Vai embora, esvazia a tua xícara e volta num outro momento. O que essa história nos conta? Ela nos fala do quanto é preciso um espaço vazio para que se possa colher alguma coisa. Esse espaço vazio e disponível é o espaço da ignorância, do não saber. Só quando não sei, estou disponível à procura. Essa experiência da escuta, da procura da compreensão é fundamental, pois sem ela não há conhecimento. Sem aproximação não há intimidade. E se a gente for perceber, no português, saber e sabor têm a mesma raiz. E são derivados da palavra sapiens, que significa o degustador, aquele que saboreia as coisas, aquele que sabe
saboreando. E alguns autores vão dizer que é justamente o conhecimento temperado com a ignorância que pode nos dar sabedoria. Portanto, aceitar significa que eu reconheço o direito do outro ser como quiser, e reconhecendo, eu aceito. Agora, vamos tentar ver a outra palavra do nosso título, que é inclusão. Inclusão é o ato de incluir e acrescentar. Fala de integração de pessoas que possuem necessidades especiais ou específicas numa sociedade. Representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam nosso mundo. Assim, esta ação permite que todos tenham o direito de integrar e participar das várias dimensões de seu ambiente, independente da condição física, da educação, do gênero, da orientação sexual, da etnia, entre outros aspectos, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e preconceito. A inclusão solicita a capacidade de mudar para receber, entender, aceitar e respeitar as necessidades de todos que fazem parte da sociedade que vivemos. A inclusão supõe o envolvimento de todos com todos. Ela solicita que lutemos por nossos direitos. Antes que as medidas de inclusão social sejam formuladas e aplicadas, é necessário observar quais são os grupos excluídos e o que deve ser melhorado para que possam estar plenamente inseridos na sociedade. Por exemplo, os deficientes físicos, principalmente os cadeirantes, precisam de calçadas públicas que estejam em boas condições e que tenham rampas. Caso contrário, essas pessoas passam a não se sentirem representadas na própria sociedade em que vivem, pois suas necessidades são simplesmente ignoradas. Construir rampas que facilitem o acesso dos deficientes físicos às calçadas passa a ser um exemplo de inclusão social, pois consiste numa medida que tem como objetivo promover a integração harmoniosa de um grupo, a princípio marginalizado na sociedade. No nosso caso, que somos uma instituição de ensino, todos nós somos responsáveis por agir de forma inclusiva num espaço que deve ser parte primordial para a formação do ser humano como cidadão. Precisamos todos nos comprometer com a eliminação do preconceito e com a discriminação de qualquer tipo. Então, na nossa instituição, na nossa universidade, é muito importante promover a integração de alunos, professores e funcionários com necessidades especiais, compartilhando as mesmas experiências e aprendizados com todos. A sociedade precisa estar preparada para dar o suporte necessário para todos, seja na infraestrutura, rampas, sinais, elevadores, etc. E, principalmente, capacitando seus participantes para compartilhar com pessoas diversas e únicas, interagindo, integrando todos sem distinção e separações.
A inclusão pode validar a diversidade, pede envolvimento para supervisão, para a superação das desigualdades. Tarefa difícil, que exige luta conjunta em prol da liberdade. Para finalizar, trago as palavras de João Augusto Pompeia, quando diz: nossa convivência com os outros e com as coisas mostra que, em nosso jeito de ser, atuamos com certa liberdade de escolha. Para os homens, a liberdade é um dom. Ela é dada, e por ser o dom maior, seu preço é o maior de todos. Os deuses vendem quando dão, diz o verso de Fernando Pessoa. E não há como recusar esse preço. Ser livre não é uma opção do homem. Portanto, pelo fato de tal condição lhe ser imposta, pode se abrir para esse dom, acolhê-lo e apropriar-se dele. Obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Espero que a nossa discussão seja bastante proveitosa.